Aleluia! Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus para todo sempre. São pouco mais de meio-dia da quarta-feira. Queremos dar uma alimentada aqui no nosso canal. Ainda não tem ninguém conosco aí, mas acreditamos que essa gravação vai alcançar pessoas. Chegou alguém aí, vai ficar gravado aí. E queremos ser, por mais uma oportunidade, um instrumento da parte dos céus para a edificação do corpo de Cristo, o reino de Deus. Queremos compartilhar uma palavra, meu irmão. Para quem gosta de Bíblia, é o nosso lema. Nós que temos o trabalho com evangelismo e missões, também gostamos de usar a hashtag Missões Evangelismo na Veia, glória a Deus. E também sempre dizemos hashtag Deus está no comando sempre. Eu quero, para iniciar, já convidar você para logo mais às 18h30 estaremos ali junto com o nosso pastor Gilberto Pereira, homem de Deus, e a nossa pastora Aurelina, aqui pertinho da nossa residência, atendendo a um convite para ministrarmos na congregação. Então você é nosso convidado. Eu quero compartilhar algo aqui, fazer uma prévia do que logo mais nós estaremos pregoando ali na congregação. Você é nosso convidado, mas vamos nós aqui para quem gosta de Bíblia, seja bem-vindo. Tem 2 pessoas aí, não me apareceu aqui a identificação de quem é, mas seja bem-vindo à sua vida, homem de Deus ou mulher de Deus. Eu quero ler um versículo em Mateus capítulo de número 33, para nós ganharmos tempo. É a parábola do fermento, que diz assim: outra parábola lhes disse, Jesus contando: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Versículo número 34. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: abrirei a minha boca por parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação. O que o texto aqui no versículo de número 35 está fazendo referência a o que o profeta Isaías diz no capítulo 28 e verso de número 13. Falarei a este povo por lábios gaguejantes, ou por linguagens ocultas, ou parábolas. Nesse capítulo 13, Jesus está contando 3 das suas inúmeras oportunidades de ministrar e que ele usou parábolas. Logo no primeiro versículo, ele conta a parábola do semeador. Ali, a partir dos versículos 24, a parábola do trigo e do joio. Ali na altura dos versículos 31, que é o que nós estamos lendo, Jesus vai falar do grão de mostarda e do fermento. E esse versículo 33, 34, 35, Jesus está falando sobre a questão do fermento, os efeitos do fermento. Nós fomos chamados, queridos, e queira ou não, nós somos fermento. Fomos chamados para influenciar, seja de forma positiva ou de forma negativa. Meu irmão João, glória a Deus, seja bem-vindo, meu irmão. Eu gosto das coisas de Deus porque é para quem quer crer nas coisas impossíveis. Deus é um Deus de coisas impossíveis. Tem uma frase, inclusive, de Walt Disney, que ele disse que prefere estar mais no impossível
porque lá a concorrência ela é menor. Walt Disney. Existem, irmãos, pessoas tão incrédulas, que uma pequena parábolazinha fala: são iguais a cavalos que morrem de sede por não acreditar que existe água. Uma parábolazinha. Pessoas incrédulas são tão incrédulas, e esse contozinho diz que eles acabam morrendo de sede, igual aquele cavalo da história que, por não acreditar que existia água, acaba morrendo. Mas vamos lá. O reino de Deus, queridos, é como um fermento, diz a parábola, capítulo 13, o texto introdutório base. O reino de Deus é como o fermento. Nós fomos chamados para sermos fermentos, para influenciar e, detalhe, não sermos influenciados. 13 de São Mateus, capítulo 13, verso 33. Minha irmã Mônica, minha prima amada, serva de Deus, seja Deus louvado pela sua vida. Estamos falando sobre o fermento, Mateus 13, 33. Jesus está contando 3 parábolas aqui, recapitulando para quem está chegando, eu vou dar sequência, mas parábola do semeador, parábola do trigo e do joio, parábola da mostarda e parábola do trigo. Nós fomos chamados para influenciar. Paulo, que aprendeu com Jesus, bebeu dessa fonte direto do Cristo, escreve pelo menos 2 vezes em suas cartas sobre a importância de ser fermento, de influenciar. Recentemente eu pregava e dizia que 1 grama de exemplo vale mais que 1000 palavras. 1 grama de exemplo vale mais que 1000 palavras. Preguei isso no domingo. Às vezes, ou por vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não vão nem estar nem aí para o que estamos falando. Tô nem aí, não tem até uma brincadeirazinha aí. Mas os olhos vão estar atentos àquilo que nós estamos praticando. Exemplo, meu irmão. Paulo vai falar, escrevendo a sua carta à igreja em Corinto, no capítulo de número 5. Não é um bom exemplo o que está acontecendo ali? Seus versos de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 Coríntios capítulo 5, seus versos de 1 ao 6. Alguém que estava no meio da igreja, dentro do arraial, inserido no meio, mas tinha uma vida dissoluta, uma vida pregressa, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de fornicação, e era um mau exemplo da congregação. Alguém estava tendo coito, relacionamento com a esposa do seu pai. 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver isso ali. E Paulo sentencia. E Paulo diz: eu não estou convosco, mas eu, pelo meu espírito, já julgo esta pessoa daqui, condeno essa pessoa daqui, esse mau exemplo, esse fermento ruim, que seja entregue a Belial, a Satanás, para que a carne seja mortificada e a alma seja salva. Uma vez, Paulo citando em 1 Coríntios a respeito desse exemplo. Perceba, o versículo que nós lemos para introduzir, para você pegar, não pegar e ficar desnorteado. Uma parábola que Jesus falou: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz entre 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Ou seja, a medida que foi introduzida no meio do fermento vai levedar tudo. Aí Paulo vai repetir outra vez a respeito, falando sobre esse exemplo de influenciar, de ser fermento, de levedar. Gálatas capítulo de número 5, e o seu verso de número 9, Paulo vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Queridos, eu, você, nós seremos a única Bíblia que alguns incrédulos irão ler.
Eita glória! A minha e a sua vida está sendo constantemente observada, analisada. Eu dizia no domingo, as palavras até em alguns momentos influenciam, mas o exemplo arrasta, puxa. Quer influenciar seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa? 3 coisas você tem que fazer: exemplo, exemplo e exemplo. Glória a Deus. O que os outros estão aprendendo comigo e com você? Qual é a imagem que as pessoas estão tendo de Deus por meio de mim e de você? Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, o que é que as pessoas estão aprendendo comigo e com você? Será que as pessoas estão tendo a imagem correta de Deus por meio da minha e da sua vida? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aleluia. Mateus 13 e 33. John MacTuber, um homem de Deus, é quem deixa-nos esta pergunta: qual é a imagem que as pessoas estão tendo de Deus por meio do meu e do seu exemplo? Fomos chamados como fermento, fazemos parte do reino e fomos chamados para influenciar e não ser influenciados. Uma vez eu lembro que pregando eu usei a analogia da garça. É um animal que voa e que se alimenta de peixes ou de seres marinhos nos manguezais. O interessante da garça é que ela tem as pernas compridas e ela vai até o manguezal, entra em contato com toda aquela lama para predar a sua presa ou se alimentar, e ela consegue estar ali se alimentando, comendo, sem sujar o seu corpo, a sua pena, o restante do seu corpo. Está no meio, até inserido em um ambiente hostil. Não é verdade de que o ambiente faz o meio ou que o meio faz as pessoas. Tem esse dito popular. Não é verdade, porque Adão foi feito, ou Deus colocou Adão no jardim de delícias. Deus criou o jardim no Éden. Não é o jardim do Éden. Deus criou o jardim no Éden. E Éden quer dizer lugar de delícias. Adão tinha motivo para se corromper? Não tinha. Ele tinha todos os motivos para não se corromper, mas ele se corrompeu. Então não é o meio que você está inserido que vai te influenciar. É a sua convicção de fé, é a sua percepção, é a sua confiança, é a sua fé que vai te manter firme e forte, que vai te fazer perseverar. Então um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós fomos chamados para influenciar e não sermos influenciados, meu irmão. Você não pode ser influenciado. Meu compadre Jó, meu amigo. Eita glória, que satisfação ter você aí, rapaz, me acompanhando. Abençoado, seja Deus louvado pela sua vida. Glória a Deus. Homem de Deus, Jesus te abençoe. Somos influenciadores. Josivan Gonçalves, meu amigo particular, meu compadinho, no sentido bom da palavra. Glória a Deus, você é meu irmão em Cristo. É mais que um compadre. Louvado seja Jesus. Então, Mateus 13, 33, parábola contada por Cristo acerca do reino de Deus. Somos semelhantes, ou o reino dos céus é semelhante a um fermento que, colocado, introduzido na farinha, vai levedar a massa. Ou seja, o fermento vai levedar a massa, vai influenciar. Precisamos influenciar e influenciar de forma positiva, altruísta, sabe? Espontânea, dinâmica. Nós precisamos ter exemplo de, meu irmão, perseverança, fé, de alegria
A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse tempo de pandemia, quantos irmãos desanimaram na fé, estão borocochô ainda, estão aflitos, angustiados, agoniados por conta do que está acontecendo. E Deus nos chamou para sermos o sal da terra, a luz do mundo, para termos uma palavra temperada com sal para dar às pessoas. Isaías capítulo 50, verso de número 4, Pai, se não me falha a memória, o profeta diz que Deus o deu lábios eruditos. Ele levantava todas as manhãs com o ouvido, com o entendimento daqueles que querem aprender, para dar alcançado uma palavra no tempo oportuno. Eis-me aqui, meu irmão, para te dar uma palavra no tempo oportuno. Você é o fermento de Jeová para levedar essa massa, para influenciar esta massa. E as pessoas vão aprender mais, meu amigo Jó, com o seu exemplo, com aquilo que vê você fazer, do que com aquilo que você fala. Não que a didática seja menos importante. É uma ferramenta importantíssima, a didática. Ok? Nós precisamos ensinar sim. Ensinar a parte teórica. Como é o nome do filósofo, meu pai? Aristóteles diz que o jogador, antes de acertar uma cesta ou uma grande jogada, uma grande falta, aqueles caras que batem falta, Marcelinho Carioca, aquele cara, meu irmão, botava a bola no ângulo, parecia que botava de mão. Mas antes de ele acertar aquela jogada magistral numa partida, ele já exercitou muitas vezes. A prática é a mãe da perfeição. Louvado seja Jesus. Então, meu irmão, o que você pratica, é o que você faz. Tiago capítulo 1 e 22. Tornai-vos, pois, ouvintes da palavra. Ou melhor, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Então, se aprende mais na observação do que com o que é ensinado. Repito, embora a didática seja de suma importância, você ensinar o que eu estou fazendo aqui, compartilhando algo, mas os estudiosos dizem que de 100% daquilo que nós ouvimos, vamos esquecer grande parte, mas aquilo que você observa, você tem uma tendência maior. Se você fechar os olhos aqui agora, você vai conseguir me ver, porque existe algo dentro da sua mente chamado córtex cerebral. Por que os cegos não enxergam mais por aquilo que eles já assimilaram? Eles conseguem visualizar. Tem cego que enxerga mais do que quem tem visão. Que diga Bartimeu, que era um cego, mas ele ouviu que Jesus havia de passar, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? Eu gosto de usar muito a palavra equilíbrio. Embora a didática seja importante, é o que as pessoas veem em nossas vidas que respalda nossas palavras. Quem não quer ser um bom exemplo? É o que as pessoas veem nas nossas vidas que irá respaldar as nossas palavras, meu irmão. Glória a Deus. Meu irmão, se vamos ser uma autoridade no reino espiritual ou em alguma área da vida, precisa ser necessariamente na área espiritual. Mas se nos propomos a ensinar a palavra de Deus, devemos vivê-la simultaneamente. É por isso que a Bíblia ela dá um escopo para que alguém seja um presbítero ou um pastor ou um evangelista. Existe uma norma dada pela Escritura. Se vamos ensinar a palavra de Deus, precisamos vivê-la simultaneamente. Eu li Mateus 13 e verso de número 33, a base, o tema desse estudo breve aqui, para quem gosta de Bíblia, é o fermento. Que tipo de fermento eu sou? Que tipo de fermento você é? Se pergunte aí.
Fermento que influencia para o bem ou fermento que influencia para o mal? Louvado seja Deus. Eu creio, meu irmão. E se Deus colocou você aí é porque você tem sede de Deus. Quem entrou, quem saiu, quem vai entrar, quem vai assistir. Você tem sede de Deus. Você almeja aprender de Deus. Isso significa que você é um fermento para a glória do reino de Deus. E eu não poderia deixar, meu irmão, de falar dos meios. Toda mensagem precisa ter essa instrução. Os meios para se chegar a Deus é a sua palavra, é uma vida devocional de oração e de prática. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, glória a Jesus. Oséias 4:6, a Bíblia diz que o povo perece porque lhe faltou conhecimento. E uma vida de intimidade, meu irmão, uma vida de oração. Escute isso, que o Senhor nos revelou nesta manhã, estudando. O diabo, às vezes, ele não vai conseguir fazê-lo pecar, mas ele vai te manter ocupado para que você não busque a Deus em oração. Tem muitas pessoas que estão se mantendo tão ocupadas, tão apressadas, vivendo um ativismo religioso que não tem tempo para buscar a Deus. Hoje eu fiquei bolado porque eu não levantei 3 da manhã. Relógio biológico, meu irmão, me acorda para orar. Aí eu fui orar já agora, de 11 horas, 11 alguma coisa até há poucos instantes. Mas Martinho Lutero dizia que se nós passarmos um dia sem meditarmos nas Escrituras, considere perdido, joga no lixo o dia, se você não meditar na palavra de Deus. Palavra de Deus, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa ter uma vida de intimidade. Escute, vou repetir o que eu falei. Vida de oração. Separe um momento para Deus. E não é qualquer momento. Separe o melhor. O diabo pode não conseguir fazê-lo pecar, mas vai conseguir envolver-nos, entreter-nos, a ponto de que nós nos sentirmos tão envolvidos pelas coisas desta vida que não teremos tempo de buscar a Deus. E aos poucos nós estaremos nos esvaziando. Precisamos ter uma vida de oração e uma vida de gratidão. Mais tarde eu vou aprofundar mais isso na mensagem da congregação. Ontem o pastor Isaac, meu pastor, pregou uma mensagem didática de ensino sobre gratidão. Não espiritualizando e ao mesmo tempo já espiritualizando. Pastor Gilberto já tinha me convidado para pregar desde a semana passada. E a mensagem que meu Deus me deu para pregar é esta: adoração e gratidão. Eu comecei a pregar no domingo e, se Deus permitir, nós vamos concluir hoje na congregação falando um pouco mais sobre gratidão, meu irmão. Quem agradece recebe mais. Interessante que o texto que o pastor Isaac usou como tema da mensagem ontem foi Lucas 17, aquela história onde 10 homens leprosos recebem uma cura de Deus e apenas um voltou para agradecer. Muita gente tem recebido, meu irmão, benesses, bênçãos, tem estado, abastado nesta vida, mas não tem sido gratos. Quem recebe e agradece, recebe mais. Quem agradece, recebe mais. Vou melhorar. Quem agradece, recebe mais. De 10 leprosos, um voltou para receber. 10 receberam a mesma coisa, porém o que voltou para receber alcançou a salvação eterna na glória. Os outros receberam só para essa vida, mas um recebeu a sua cura na terra e está com tesouro reservado na eternidade. O texto é claro, 17 de São Lucas, seu verso de número 19. Recebeste da salvação. Deixa eu ler ele aqui para que me fugiu a memória. Mas o texto diz que além da cura física, o leproso samaritano recebe salvação. Lucas capítulo 17. Foi o que o meu pastor ministrou ontem. Glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, porque papai já estava nos dando essa linha de raciocínio em cima
desta temática gratidão, e esse foi um dos textos que nós meditamos. 17 de São Lucas, versículo 19. Levanta-te, disse o Senhor ao samaritano que havia sido curado da lepra, e vai, a tua fé te salvou. Recebeu não só cura física, mas recebeu também a sua salvação eterna. Gratidão, meu irmão. Vou fazer uma pergunta. É uma linguagem utilizada no meio industrial. Por que que nós pedimos no varejo e agradecemos no atacado? Vou explicar. Para pedir, nós fazemos até listas. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo outro. Senhor, abençoe meu irmão, minha mãe, meu amigo, meu trabalho. Nós listamos quando é para pedir, é no varejo. Agora, para agradecer, é no atacado. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por que nós não detalhamos também a gratidão? Senhor, obrigado porque eu acordei, abri os olhos, suspirei, coloquei o pé para fora, abri a porta do quarto. Detalhe, meu irmão, a sua gratidão. Escovei meus dentes, tomei meu café. Obrigado, Senhor, porque eu estou de pé, porque eu sei ouvir, falar, porque eu vejo, porque eu estou saudável. Detalhe também, meu irmão, as suas expressões de gratidão não seja apenas para pedir no varejo. Faz uma lista de petições a Deus. Eu mesmo já fiz, tem uma lista de petições. Mas para agradecer também, meu irmão, precisamos ser detalhistas. Quem agradece recebe mais. Quem agradece recebe mais. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu vou pregar mais tarde, senão vai acabar a bala na agulha. Chega lá, de noite eu não vou ter mais nada o que falar. Seja Deus louvado, meu irmão, pela sua vida, meu irmão Josiel. Glória a Deus. Intimidade, meu irmão. Intimidade. E muitas das vezes o Senhor está falando conosco que nós não estamos escutando. Eu contei já por 3 vezes. Uma em um vídeo e outra numa mensagem que eu preguei. Uma anedotazinha, uma pequena parábolazinha. Jesus contou parábolas e eu aprendi a contar também algumas. Um homem preocupado com a sua esposa que não o escutava, segundo ele, em casa, ele vai até um especialista médico em fonoaudiologia ou otorrinolaringologista, alguma coisa desse tipo aí. E o amigo médico disse para ele: meu irmão, vamos fazer um teste com sua esposa. Fique a uma determinada distância e comece a questioná-la em casa, a perguntar algo para ela. Aí ele: amor! Isso uma vez. O almoço já está pronto? E ele não ouvia a resposta. Pela segunda vez ele disse: amor! A comida já está pronta? Não ouvia a resposta. 3 vezes: amor! A comida já está pronta? E não ouvia a resposta. Na 4ª vez ele chega próximo à sua esposa, encosta no ouvido dela e sussurra: amor, a comida já está pronta? Aí a esposa dele olha para ele e diz: sim, meu amor, já é a 4ª vez que eu te respondo. Quem estava com problema de audição era ele, que não ouvia ela falar. Assim somos nós, muitas das vezes. Muitos cristãos estão surdos à voz do Espírito Santo, meu irmão. O Espírito de Deus fala no nosso espírito. Salmo capítulo de número 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz revelação a outra noite, sem linguagem e sem fala. Deus não precisa de palavras para falar conosco, Ele fala no nosso espírito. Deus está falando contigo e você não está escutando. Igual a este homem da parábola, ele estava achando que era a esposa que estava sem ouvi-lo, ou melhor, com problema de audição, e era ele que estava surdo.
Muitas das vezes nós estamos assim como cristãos, sem ouvir. Eu já vou estar finalizando, meu irmão. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Agradeça, meu irmão, pelo que você tem, e Deus vai lhe acrescentar aquilo que você não tem. Agradeça pelo que você tem e Deus vai acrescentar o que você precisa. Tá, glória. Vou finalizar aqui para não gastar tudo. Mais tarde eu termino. Existe um adágio popular que a ingratidão retira a afeição. É um adágio popular. A ingratidão retira a afeição. Você já viu gente feia, meu irmão? Borocochô, de cara trancada, parecendo delegado, só anda com bicudo. É gente ingrata. Aleluia. A ingratidão retira a afeição. Provérbios 15 e verso de número 13. O coração alegre formoseia o rosto. Glória a Deus. Você precisa ser um crente feliz, andar com um sorriso no rosto. Um sorriso no rosto. Sempre, meu irmão. Em meio às lutas, às provações, coloca um sorriso nesse rosto, meu irmão. Vou finalizar, mais tarde eu termino, na congregação. Neemias capítulo 8, verso de número 10. Comei as gorduras, experimentai das doçuras, trazei porções ao que não tem nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo de número 8 e verso de número 10. Deixa eu olhar aqui. Eu estou com um defeito muito bom de estar passando referências. Está na Bíblia. Às vezes eu dou um versículo trocado com o outro, mas está escrito. Mas eu estou corrigindo, porque a gente tem que dar o melhor para Deus. Neemias 8 e verso 10. Disse-lhe: ide comer gorduras, experimentai as doçuras, trazei porções aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. Se alegre, seja um fermento que leve da massa no sentido positivo de levar ânimo, de levar comunhão, de levar paz, de levar alegria, meu irmão. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, Filipenses 4:4, disse o apóstolo São Paulo. Eu finalizo te abençoando, meu irmão. Nós lemos Mateus capítulo 13, 33, depois você lê, relê e assiste o vídeo aí, confere o que foi dito. Mais tarde, em nome de Jesus, estaremos na congregação, nos pastor Gilberto nos convidou para levar uma palavra lá, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a vida daqueles que estiverem presentes fisicamente, daqueles que também vão estar nos acompanhando por meio da live. Deus abençoe. Eu quero finalizar abençoando sua casa, sua família, seus sonhos, planos, propósitos e projetos. Missões de evangelismo na veia. Em janeiro estaremos com uma obra fenomenal aqui, com os irmãos de fora que vai vir para nos dar suporte. Eu estou te convidando. Domingo agora estaremos na rua da irmã Sara, lá no Beco do Corre Nu. Estaremos montando o som ali, evangelizando aquela área ali. Você que mora ali perto dos irmãos, nos ajude, nos dê apoio. Missões de evangelismo na veia. Deus no controle de tudo. Jesus te abençoe. Fica na paz. Compartilhe essa palavra.